Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso programa semanal Inovação e Tecnologia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando que nós estamos transmitindo para várias redes sociais e também aqui na nossa plataforma oficial Digital Edu, tá? Para você poder ter direito ao certificado de participação deste nosso encontro de hoje, você precisa estar assistindo aqui da Digital Edu. Então tá na tela aí o site para vocês acessarem e também o QR Code que eu estou colocando agora aqui. Então se você quiser apenas assistir para ter conhecimento, pode colocar sua pergunta no chat, independente da rede que você estiver, combinado? Mas se você quiser ter o certificado de participação e também acesso gratuito a outros conteúdos, basta vir aqui para Digital Edu, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Lembrando que nossas lives, elas são diárias. Segunda, gestão de projetos. Na terça, carreira e empreendedorismo. Na quarta, inovação e tecnologia. Quinta-feira, liderança. Na sexta-feira, nós temos 2 programas, um às 9 horas da manhã, com o Bergson Lopes, da BLR Data. Um evento que fala sobre dados, é o Manhã com Dados. E na sequência, às 11 horas, temos o Momento INMA, que é o momento do Instituto Information Management, com temas relacionados a RPA, inteligência artificial e tecnologia num contexto mais geral. E fechando com chave de ouro, grande Ibson Cabral, fechando sábado de manhã a nossa série semanal, tá bom? É um prazer. Vem para a Digital Edu, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que no final, quem estiver aqui na página, dentro da Digital Edu, eu vou colocar no chat para vocês o link para vocês emitirem o certificado de participação, ok? E eu vou explicar como é que funciona. É só você clicar no link ali e já emitir o certificado. Mas eu tenho que dar uma informação para vocês antes, se você nunca emitiu o certificado aqui conosco, ok? Então vamos lá, sem delongas aqui, vamos falar hoje sobre inovação em 2025. Você está pronto para o que vem por aí? E para bater um papo comigo, eu vou chamar aqui no palco agora Matheus Cervelli. Boa noite, Matheus. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí? Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente. Agradecer também ao Rafael Boldrini que nos conectou, trazendo aí essa peça fundamental da tecnologia para bater um papo com a gente aqui. E eu quero deixar aberto, Matheus, para você falar para o pessoal quem é o Matheus Cervelli. Fala Boa, um boa, pouquinho de Wagner. você. Tá bom, obrigado. Também, antes de começar aqui, um agradecimento ao Rafa, que nos conectou, e Wagner, vocês têm aqui um projeto bastante bacana, então é uma felicidade estar aqui. Vou tentar trazer umas provocações, mais reflexões, mas vamos deixar mais leve possível aqui, mais dinâmico, interativo possível, para não se tornar um monólogo, né? Senão se torna um pouco chato. Bom, pessoal, sou Matteo Cervelli, esse sotaque meio estranho, porque eu sou italiano, não sou brasileiro. Eu sempre falo, Wagner, logo isso, porque né, o sotaque me denuncia rapidamente. Né? Então a galera começa logo a falar de onde que é. Então já deixo aqui, sou italiano e me considero hoje, na verdade, já respondendo o que eu sou, me considero hoje um ítalo-carioca. Se pudesse até trocar lá na cidadania, no passaporte, né? Se existisse, eu colocaria um ítalo-carioca, que abracei aqui a cultura carioca, adoro o Rio de Janeiro, minha esposa é carioca, né? Eu estou aqui há 5 anos, agora vou fazer 5 anos, e troquei aquela região maravilhosa da Itália, que é a Toscana, eu sou de Pisa, a cidade da Torre, para as praias cariocas, né? Que tem a sua beleza também. Né? E eu sou também, antes de passar para o profissional em si, sempre gosto de reforçar, eu sou um ex-desportista profissional, até os 18, 19 anos, jogava futebol profissional lá na Itália. Quem segue o futebol italiano deve conhecer a Fiorentina, é o time onde eu joguei. Sim. Onde eu joguei, então, time bastante famoso lá da Série A. E
Depois quebrei os dois joelhos, dois cruzados com 19 anos, o direito e o esquerdo, né? Eu falo sempre isso porque a parte de futebolista profissional me traz até hoje algumas características e competências, habilidades, skills, né, que me acompanham assim até hoje na minha carreira profissional. Então, eu sempre gosto de citar esse capítulo da vida, tá? Mas também gosto de citar o quando tudo acabou, porque essas lesões, me afastaram desse esporte. E aí, no momento que eu descobri a segunda lesão, eu comecei uma trajetória internacional. Então, com 20 anos, 19 anos, 20 anos, eu estava indo para Portugal primeiro, né? Estudei lá, fiz o que a gente na Europa chama de Erasmus, você chama de intercâmbio, mas mais ou menos é a mesma coisa, né? E quando abri, né, essas fronteiras, essas portas de outras culturas, de outras formas de pensar e agir, se abriram também internamente em mim grandes portas no sentido de eu querer explorar cada vez mais esse tipo de aventura, experiência, né? Então, daí morei por várias razões, também profissionais e também devido à inovação em tecnologia, morei em outras cidades, em outros países, na Espanha, na Inglaterra. Cheguei até lá nos Estados Árabes Unidos, Wagner, em Dubai. Olha aí sim que é uma Que cultura diferente. maravilha! Lá sim que é uma cultura diferente mesmo. Mas até depois, em 2018, chegar aqui ao Brasil, né? E sendo bem sincero, o Brasil me abriu assim as portas para, primeiro, o empreendedorismo e inovação em startups. Foi fundador de uma startup chamada Programa Mais Energia, era uma startup de uma EdTech, né? Educational Technology Startup, uma das primeiras 100% focada no ensino de energias renováveis, sustentabilidade e ESG, lá atrás, quando essas temáticas não eram ainda tão exploradas, vamos dizer assim, e a gente já lá atrás começava com uma ideia de ensino à distância, tá? Mas isso antes da pandemia, então ainda em uma fase em que não era tão comum como é hoje, esse conceito, né, de educação. Essa primeira experiência de empreendedorismo em startup me levou a conhecer ecossistemas de inovação variados aqui no Rio de Janeiro, mas também fora, em outras cidades brasileiras. Fiz parte também do programa Startup Rio, que é um programa governamental de aceleração e incubação. Ajudei lá também numa parte mais de education e numa parte também de mentoria para as empreendedores. Fundei, junto a outros empreendedores, uma comunidade chamada Empreende Rio. É uma comunidade no qual a gente ajudava, fornecia ferramentas para empreendedores pretos e pardos das periferias e favelas do Rio de Janeiro, ferramentas para eles se desenvolverem e também lições aprendidas que a gente já tinha passado, né, para acelerar a trajetória de empreendedorismo dessas pessoas, uma experiência muito bacana, tá? E num contexto, né, sociopolítico diferente do meu. Então, essa é uma riqueza muito interessante, já dando aqui um spoiler aí de como de habilidades, né, ou de interesses que a gente precisa cultivar, porque isso te ajuda na carreira corporativa, sem sombra de dúvida, tá? Qualquer tipo de carreira, qualquer tipo de segmento. Depois do Empreenderia, aliás, o Empreenderia ainda está funcionando, se botarem lá nas redes sociais vão encontrar isso. E depois disso, a vida, né, me levou a precisar uma estabilidade um pouco maior. E é aí que começou uma trajetória, uma busca por trajetória corporativa, né, para uma experiência corporativa. É lá que entrei na Vibra Energia. Vibra Energia, vocês devem conhecer
porque ela é a ex-BR distribuidora dos postos Petrobras espalhados pelo Brasil, por todas as esquinas do Brasil. Hoje em dia passou por uma privatização, 2019, que começou lá, mudou o nome. Hoje em dia a gente se chama Vibra. Aquela infraestrutura, negócio de posto ainda permanece, mas a Vibra se estruturou também em outras grandes frentes, B2B. 80% do PIB brasileiro é cliente Vibra, então as maiores empresas do Brasil são clientes Vibra no B2B. A gente tem uma malha logística gigantesca, 800, tem um dado lá interessante, 846 volta à terra em um mês a frota da Vibra, né? Os caminhões Vibras dão para entregar os combustíveis no Brasil, né? Combustível para todos os nossos clientes. Donos da marca Lubrax, então lubrificante, a gente lançou agora há pouco uma fábrica, né, a segunda maior fábrica do hemisfério sul de lubrificante. Marca BR Aviation, todos nós pegamos aviões, e aquele caminhãozinho que vai lá e abastece o avião comercial é um avião Vibra também, chamado de BR Aviation, a marca é BR Aviation, mas é Vibra ainda. Enfim, e nos últimos anos, grandes investimentos em transição energética, tá? Então, entrando na energia elétrica e em outros grandes segmentos aí, né? Lá, eu estou hoje como líder de inovação e a gente toca projetos tanto de Open Innovation, a gente pode aprofundar um pouco depois, projetos de cultura, de inovação e, a partir de uns 2 anos também, projetos em inteligência artificial, que certamente será um tema que eu espero, eu acho que vai ter algumas perguntas aí relacionadas com isso também. Então, Wagner, fiz aqui um apanhado aí da experiência só para deixar todo mundo a par. Maravilha, Matheus. E assim, vamos então começar a fazer as perguntas que eu preparei aqui para a gente poder conduzir esse bate-papo, o Matheus. E assim, primeiramente, eu gostaria de saber, na sua visão, assim, quais tendências tecnológicas você acredita que terão maior impacto, tanto nos negócios como na sociedade agora em 2025? Boa, Wagner. Essa é uma pergunta bastante interessante. A gente está aqui tentando antecipar o futuro, algo de extremamente complexo nesse século XXI. Então, a gente aqui, na verdade, eu vou só tentar provocar reflexões. Tá? Eu quero começar com uma premissa. É uma premissa macro. Tá? O ambiente de negócio e os mercados em 2024, 2025 são influenciados diretamente por 3 condições macroeconômicas e políticas. Primeira, inflação alta. Segundo, taxa de juros também se mantém alta. Terceiro, conflitos geopolíticos espalhados e prolongados. Tá? Sim, sim. Isso está evidente, né? Todos esses fatores, Wagner, você sabe melhor do que eu, eles determinam o que pode vir a acontecer no campo da tecnologia, não só. Tá? Por quê? Porque esses fatores, eles determinam uma mentalidade empresarial certamente muito mais pragmática em 2025 e também menos aversa ao risco. E vocês sabem muito bem que quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente precisa de um mínimo de risco. Porém, o mercado, a mentalidade empresarial em 2025, na minha visão, devido aos fatores macroeconômicos, essa aversão ao risco será muito pequena. Tá? Dito isso, vou trazer, aliás, com base nisso, a primeira tendência tecnológica que eu quero trazer é o que em inglês eles chamam de Asset Optimization Systems, sistemas de otimização de ativos. Quais tecnologias se encaixam dentro disso? Digital Twin, os gêmeos digitais, por exemplo. Tá? Eu vou explicar um a um rapidinho, tá? Mas antes vou listá-los. Mas, principalmente, é Digital Twins e o que hoje vai começar a se chamar de metaverso industrial ou 3D industrial.
Essas duas tecnologias, tá? Eu avalio como tecnologia tendência em 2025, justamente porque elas vão trazer otimização. Elas vão ajudar as empresas, grandes, pequenas e média, a simular cenários. Cenários que, por exemplo, são cenários de investimentos inativos, que são cenários operacionais. Eles simulam cenários antes de você precisar botar dinheiro, efetivamente. Essa previsão do que o seu dinheiro pode dar de retorno dentro do contexto dos fatores macroeconômicos de pragmatismo, esses tipos de tecnologia vão assumir um valor muito grande, na minha visão. Tá? O Digital Twin é uma réplica digital de um seu ativo físico, como, por exemplo, eu tenho um posto de gasolina, todo mundo conhece um posto de gasolina, ele é um ativo físico para a Vibra. Se eu reproduzir todas as características, equipamentos e funções de um posto no ambiente digital e começar a simular no ambiente digital todas as potenciais variáveis que podem vir a acontecer se eu investir um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Essa é a premissa geral de potencial, né, de um Digital Twin. Tá? Isso é aplicável a grandes indústrias, a fazendas, no agronegócio, muito importante no Brasil, por exemplo. É até aplicável a gente, tá? Tem Digital Twins humanos. Você replica suas ações, você replica Sim, como você sim. pensa e tenta simular antes de você efetivamente falar aquela coisa ou agir daquela forma. Uhum. É o que o Tá? pessoal chama de modelagem, né? Modelagem. Exatamente. E aqui, Wagner, não vou esse parêntese, não vou trazer nada de, são todas coisas já conhecidas, tá? Vamos falar dessa forma. Porque sim, acredito, sou um dos caras que trabalha com tecnologia e inovação, mas acredito que a descontinuidade entre um ano e outro não é tão grande como outros futuristas, por exemplo, trazem para a gente. E aí é uma visão, uma reflexão, cada um depois traz suas conclusões em cima disso. Tá? Então, a primeira questão é dentro desse guarda-chuva de sistemas de otimização de ativos. Né? Uma segunda tendência, aí eu entro em uma tecnologia menos operacional e logística, é mais relacionada a clima, né? As famosas climate tech. Eu acho que a gente está entrando, e aí a gente vê isso também na própria Vibra, né? Por experiência e vivência da Vibra, que está dentro do setor energético, claramente. A gente está começando a entrar em uma realidade no qual as tecnologias de adaptação serão mais importantes das tecnologias de mitigação. Para entregar um net zero, né, essas grandes políticas de net zero, de neutralidade de carbono, a gente pode fazer isso através de adaptação ou mitigação. Mitigação é o que a gente fez até então, ou seja, grandes projetos de substituição do combustível fóssil para energias renováveis, por exemplo. Grande infraestrutura, investimentos muito grandes, mas que demoram tempo para trazer algum tipo de resultado efetivo, né, na matriz energética, por exemplo, de um país. Só que os eventos extremos estão forçando a gente a virar nossa atenção sobre algo que seja mais acionável. Aqui que vem as tecnologias de adaptação. Quais que são as tecnologias de adaptação? Inteligência artificial para clima, por exemplo. Utilizar modelos até open source, a gente pode falar um pouco disso, né? Modelos abertos, mas construir em cima deles tecnologias, tá? Que possam prever o que acontecerá em termos de clima
de acordo com as micro-regiões, de acordo com uma linha temporal, primeiro mês, segundo mês, daqui a 6 meses, tudo isso para tentar limitar os danos, né? Dentro do Climate Tech e projetos que as grandes empresas que estão observando como projetos prioritários das grandes empresas em 2025, tem também a questão de seguro climáticos, ou seja, os seguros, né, o setor de seguro cada vez mais está interessado a tentar entender o quanto que aqueles eventos climáticos, quantificar os eventos climáticos, tá? E tentar resolvê-los, né, através de algum tipo de compensação, através de algum tipo de produto, tá? Isso está muito forte no mercado segurador e não só no mercado financeiro também. Os grandes bancos mundiais cada vez mais estão interessados a começar a integrar o climate risk, o chamado climate risk, dentro de suas políticas monetárias, por exemplo. Tá sendo estimado que 26 trilhões até 2050 estarão perdidos devido a esses danos em ativos físicos devido aos eventos extremos. Mateus, deixa eu fazer um corte aqui para uma dúvida, para ver a sua visão sobre isso, tá? Na teoria, quando a gente tem uma previsibilidade, tá? Dessa situação que você acabou de falar aí. Se eu tenho uma previsibilidade, o custo vai cair. Porém, você falou aí para atendimento a bancos, a seguradoras, que a gente sabe que 100% estão ligadas aí ao valor, ao retorno financeiro, e vem uma grande oportunidade para eles aí. A tendência real, cara, é abaixar valores desses seguros, por exemplo, ou subir com isso, cara? Porque vai ficar mais previsível. Uhum. Porém, quando não é previsível, é colocado uma margem em cima ali e tudo mais, que é uma margem de segurança. Mas e com essa tecnologia, por exemplo, o que você acha que vai acontecer, cara? Isso é só um corte aqui no raciocínio, tá? Eu acho que vai aumentar o lucro. Então... Sendo bem direto, tá? Aqui pragmático. Esses cálculos, eles são cada vez mais uma necessidade, tá? Aliás, eu vou falar dessa forma. Esse tipo são produtos, gente, tá? No final do dia é business, tá? E como você falou, business significa trazer para dentro caixa, né? Revenue share, você tem que gerar novas receitas com novos produtos, tá? Esse é um princípio básico aí do capitalismo. Então, eles estão tentando modelar esses produtos para tentar ganhar dinheiro em cima disso. E eu acho que, pelas habilidades e competências desse pessoal, eles vão conseguir sim. Não, com certeza. Desculpa o corte aqui, pode continuar seu raciocínio, é porque me veio isso na cabeça, porque é uma coisa que eu acho que elas vão, quando isso acontecer, já tiver assim, bem evidente, a comunidade em si, o grupo empresarial, ele vai começar a questionar, mas não vou entrar em detalhe nisso aqui agora não, porque a gente pode... Isso aí dá uma discussão grande, né? Pois é, mas a reflexão é boa, é bom deixar essa semente também na galera aqui, porque realmente esses são temas que precisam de uma exploração aí bastante detalhada, porque tem várias versões, vários ângulos, né? Sim, sim. Beleza, mas obrigado. Pode continuar. Tá? Me interrompe aí para ter mais dinamismo, por favor. Maravilha. Então, beleza, pessoal, a gente entendeu esse Climate Tech, eu acho que tem oportunidade, mas muito mais em adaptação do que mitigação, né? Tem também lá, depois de cada um de vocês pesquisa, tem toda a parte de infraestrutura resiliente, tá? Então, esses materiais inteligentes que respondem a fatores como temperatura, umidade, luz, tudo isso está sendo incrementado cada vez mais, grandes projetos de grandes empresas.
Tem o nanomateriais, os nanomateriais entrando fortíssimo também como tendência dentro desse guarda-chuva. Enfim, pesquisem aí, porque esse ambiente é bastante ativo, tá? E por último, deixei por último, que é talvez o mais clássico de ser falado, a inteligência artificial vai continuar nessa trajetória. Talvez, se a gente tivesse que escolher aqui, eu focaria em 2025 num momento de projeto de AI Agent, os agentes de inteligência artificial. No seu público, Wagner, tem especialistas, sei que tem profissionais que já trabalham com isso, então não vou entrar em grandes detalhes aqui, técnico ou tecnológico, mas também tinha uma tendência. E principalmente em alguns segmentos, atendimento, por exemplo, para dentro das empresas também, as empresas vão testar esse tipo de agentes antes para dentro e depois para fora, ou seja, na mão dos clientes, porque é muito mais seguro, claramente, tá? Mas crescerá muito, tá? E aí, simplista, definição simplista mesmo. Qual que é a diferença entre um assistente, um chatbot movido à inteligência artificial generativa e um agente? O assistente, ele se alimenta dos bancos de dados que você fornece para ele. Ele consegue te trazer informações e resposta apenas em cima dos datasets que você estipular, que você dá para ele. Limitado ao que você informar. Essa é a ideia. Agora, o agente não. Ele se alimenta dos bancos de dados que você fornece, porém tem a habilidade também de sair daquele banco de dados, se conectar com outros sistemas aí que estão aí através de conexões, API, enfim, outros pipelines que a infraestrutura, né, a arquitetura tecnológica vai construir, mas consegue sozinho se conectar. Então, através daquele banco de dados, ele consegue extrair uma informação, essa informação pede para ele mandar um e-mail, ele já consegue mandar um e-mail sozinho, depois do e-mail ele tem outra ação, depois tem outra, ele consegue sozinho navegar dentro das suas infraestruturas tecnológicas, sem que você deva sempre estar lá imputando o que fazer. Tá, só para poder lembrar, a primeira é o quê? O agente é qual das duas opções? Só para deixar claro aqui. O agente é o que sai do banco de dados que você coloca, tá? E o assistente é apenas o assistente ou chatbot. O mais clássico exemplo é um chatbot movido a GenAI, né? Sim. A inteligência artificial. Ela faz um bate-papo contigo, humanizado, muito bacana, tá? Em momentos você esquece até de falar com uma inteligência artificial, em determinados momentos, em determinadas respostas. Porém, se você fizer uma pergunta que está fora daquele banco de dados, que não tem informação lá dentro, ele vai te responder, me desculpe, mas eu não tenho essa informação. O agente, ele vai buscar por fora daquele banco de dados pré-selecionado. Vai te dar resposta e pode até fazer ações em cima da resposta. Boa, entendi. Ficou claro agora. Beleza, pessoal. Acho que essas são as grandes tendências. Lembrando, mais uma vez, essas premissas, fatores macroeconômicos vão influenciar a tecnologia em 2025. E tem dois grandes conceitos, a própria Deloitte, grandes consultorias estão trazendo, a Gartner, no mundo da inovação e tecnologia, que são 2025 será caracterizado como o ano do core modernization, ou seja, fazer inovação no core business, eficiência, tá? E segundo, back to basic, voltar ao básico, faça o básico, tá? Justamente por esse macro contexto onde a aversão ao risco é muito maior. Visão interessante, a aversão ao risco é muito menor. Visão bem interessante. Aí você entrou num tema bem, assim, que está muito procurado hoje, que é a inteligência artificial e especificamente a IA generativa, né? E assim, na sua visão, como que ela está moldando os setores e quais desafios que você acha que ainda precisam ser superados pela comunidade, pelas
empresas que fornecem esse serviço e para as empresas também. Uhum. Eu sei que energia futuramente ele é um desafio, né? Porque o consumo é grande, mas fala a sua visão para a gente com relação a isso. O que você Não, pensa? boa, Wagner. Essa também é uma pergunta complexa, pode trazer vários ângulos, tá? Uhum. Vou tentar mais uma vez trazer umas provocações. Vocês vão ver meio que uma resposta aparentemente negativa, vamos dizer assim, não tão otimista, tá? Mas é só para provocar, pessoal. Tá? Então, leia a minha resposta muito mais para provocar do que como negativa, beleza? Bom, Maravilha. como muda os vários setores, Wagner, não tem todos os setores estão sendo empatados, todas as empresas têm projetos. É muito simples também buscar informações na internet para você entender uma empresa como a Vibra, que é uma empresa que o seu core business, né, é distribuição de energia, né, montou dentro da sua nova estrutura, tem um centro de excelência em inteligência artificial, tem projetos de inteligência artificial segmentado, divididos por vice-presidências, tá? Para o segmento de negócio da Vibra. A gente tem mais de 50, 60 projetos divididos já dentro das vice-presidências. Varejo tem seus projetos de inteligência artificial, gerenciado por times especialistas com analista com cientista de dados, engenheiro de dados, DPM, que é o que a gente chama de Data Product Manager, time de inovação, B2B, mesma coisa, projeto com uma mesma estrutura dentro, dedicada para isso, e vai para logística, operações. Todas as VPs de uma empresa tão grande como a Vibra têm projetos priorizados de inteligência artificial, uma empresa que é de energia. Então, como moldou os setores, um pouco do que a gente está construindo já responde essa pergunta. Tá? E quem não fez essa parte de centro de excelência em inteligência artificial, governança dos dados, especialista sobre esse segmento, quem ainda não pensou nisso, corre atrás, porque o risco de não ter essa estrutura, essa governança e profissionais qualificados no próximo futuro, se a gente não tiver essa estrutura, o risco é grande, tá? É grande, de várias formas. Bom, desafios é interessante. Você sabia, Wagner, que a Gartner, a consultoria lá muito grande, soltou um relatório pouco tempo atrás, e um dado muito significativo: 75% das iniciativas de inteligência artificial generativa, com escopo de produtividade, otimização de custo, irão falhar. 75% das iniciativas de GenAI irão falhar. Dado o mundo, tá? Não o Brasil só não. Então, Silicon Valley, China, estão dentro desses dados. Sim. Por que isso, Wagner? Porque eu acho que aqui tem um desafio muito grande, que nós estamos usando GenAI, estamos automatizando os fluxos de trabalhos e processos ineficientes sem antes otimizá-los. O que significa isso? Estamos colocando as camadas tecnológicas em cima de coisas que são ineficientes já. Se a gente não rever a regra de negócio, aquele fluxo de trabalho, se a gente não consegue antes revisar as etapas do que a gente está fazendo, daquele processo, os desperdícios, tirar gargalos, se a gente não conseguir fazer isso antes, o que você vai colocar lá em cima de camada tecnológica, ela não vai funcionar. A melhor metáfora vou fazer uma metáfora, analogia com... Se a gente está colocando um motor Ferrari, vou usar um exemplo italiano, senão poderia usar outros motores, mas vou usar. É isso aí. Vou usar o motor Ferrari.
em cima de um Fusca. Você consegue montar um motor Ferrari em cima de Fusca? Até consegue. O Fusca vai mais rápido? Até que vai. O problema é a direção. Você vai perder o controle, cara. A primeira curva você é até perigoso. Primeira Passa curva, reto. você vai reto, sabe? É uma boa analogia. Se a gente não revisitar os processos, fluxo de trabalho, os problemas das empresas e a gente coloca só essa camada, o grande risco é o que a Gartner fala. Daqui a um tempinho você vai descobrir que aquela iniciativa vai falhar. Mas não vai falhar pela tecnologia. Vai falhar porque faltaram os passos anteriores. Isso aí até um ponto, Matheus, que toda sexta-feira nós temos um programa que chama Momento IMA, que é um momento que a gente traz aqui empresas de tecnologia e de inteligência artificial que vão participar como expositoras do evento de RPA e AI de São Paulo, Rio de Janeiro, que é o maior evento de RPA do Brasil, né? E uma coisa que foi unânime ali quando eu fiz essa pergunta é que, assim, as empresas estão começando, entraram na hype da IA e estão implementando suas soluções dentro de um processo que é falho. Então, que o ideal é quando elas forem fazer essa implantação, que elas contratem uma consultoria para antes olhar interno, porque o olhar de fora, ele não é viciado, ele acaba encontrando problemas no fluxo, no processo, para depois de tudo pronto, implementar suas soluções. Tá? Então, é só uma colocação que isso ficou evidente no bate-papo que eu tive com o pessoal semana passada, que vou ter sexta-feira agora de novo também, tá? Só um adendo aqui. Pode continuar. Não, é excelente. É muito nessa linha. A gente tem que descobrir, antes de qualquer tipo de tecnologia, não apenas inteligência artificial, mas qual que é a maturidade digital dos seus processos e pessoas. Se você não tem esse diagnóstico e só botar a tecnologia para dentro, muito provavelmente você vai entrar nessa estatística aí, da Gartner. Né? Tem outros, tá? O Google Brasil soltou esses dias também, mas no lado startup, em 23, 6% das startups que investiram em GenAI conseguiram colocar uma solução em produção. E você, Wagner, sabe muito bem que você consegue efetivamente gerar ROI, né, retorno do seu investimento, quando a tecnologia já está em produção. A equação ela fecha apenas quando ela está efetivamente rodando dentro do negócio, quando ela está em produção efetiva. Né? Aí, se apenas os 6% consegue, você também tem um grande paradoxo, que é o fato de: será que a GenAI traz retorno financeiro? Então, esse é um ponto. Essa é uma outra grande diferença. Mais uma vez, pessoal, isso aí é para provocar, tá? Não é. Eu tenho também as visões positivas e otimistas. Eu sou um dos primeiros fautores e estamos implementando isso na vida também. Tá? Ou seja, né, Matheus? A tecnologia que chegou para facilitar, que chegou para desenvolvimento das empresas, para crescimento, pode ser o aspecto de derrota e de falência. Vai depender de como vai ser usado. Exatamente. Por isso que, Wagner, o que você faz, por exemplo, aqui, a gente chama de letramento. Letramento em inteligência artificial, democratização, palavra até melhor, talvez. Democratização e letramento é fundamental, pessoal. É fundamental. A gente, dentro da Vibra, colocou o Centro de Operações, Centro de Excelência em Inteligência Artificial, mas transversalmente a gente coloca um programa de education para toda a companhia, desde o CEO até o estagiário, porque senão não vai funcionar. Você vai colocar ferramentas para dentro que ninguém sabe usar. Ou coloca dentro de processos que são ineficientes, e aí não vai funcionar também. Education, o que vocês fazem, refletir, explorar,
conhecer a profissionalização da temática é fundamental. Fundamental. Inclusive, vou dar uma deixa aqui para a turma. Inclusive o seguinte, gente, deixa eu até botar eu e ele do meu tamanho aqui. Acabou a live aqui, acessa no menu cursos, tá? Nós vamos ter aqui no mês de março e no mês de abril 2 cursos sequenciais, um sobre engenharia de prompts, ok? E outra sobre a criação de agentes inteligentes. Não vou dar, aqui não é o objetivo hoje, mas se fizer sentido para vocês, acessem o menu para conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá? E assim, Matheus, vamos continuar. Tem uma pergunta aqui da... Cadê? Tem uma pergunta aqui da... Gente, é tanta tela que eu fico durante a live que eu me perco. Da Carolina Santiago. Matheus, boa noite. Boa noite. Gosto de ouvir as opiniões dos experts. Você acha que existe o perigo da revolta das máquinas devido à inteligência artificial e AGI? Apenas uma curiosidade. Pessoal, eu acho que está longe disso. Na realidade atual está longe disso. Os dados, isso abre um parêntese até depois para como skill de cada um de nós. Tragam sempre dados, tá? O dado é ciência, não é subjetividade. E os dados aqui falam que a gente nem consegue ter IA generativa em produção, apenas 6% das startups conseguem isso no Brasil. Então, assim, ainda imaginar que a gente chegue muito rápido nessa substituição, nesse controle 100% das máquinas, me parece algo de um pouco alarmante demais, tá? Sendo bem sincero. Porém, é que o Harari, né, que é um grande filósofo, pensador do século XXI, provavelmente o maior que temos, né? Ele traz uma reflexão interessante. A espécie humana, a humanidade, ela se impôs em cima dos outros, né, pela sua inteligência. A razão, ela foi um fator que, segundo ele, segundo outros grandes estudiosos, determinou a liderança da humanidade em cima dos animais, por exemplo. Tá? A gente se avalia melhor justamente por ter mais inteligência do que outros tipos de animais. Tá? Agora, imagine a situação em que a máquina é mais inteligente do ser humano. Se a condição para quem lidera é a inteligência, uma vez que a máquina se torna mais inteligente, potencialmente pode liderar em cima do ser humano. A gente fez isso com os outros animais. É uma reflexão um pouco teórica, um pouco filosófica, mas é uma provocação que vale um aprofundamento. Maravilha, excelente. Aí, assim, fica uma pergunta que a gente, às vezes, muita gente me pergunta sobre isso, ainda mais no nosso programa de liderança, de carreira. Quais habilidades que você vê que os profissionais precisam ter e que são essenciais, cara, para se manter competitivo nesse ano de 2025 e futuramente também? Tem muitas, né, Wagner? Mas vou tentar aqui trazer umas que acredito que eu vejo até nos nossos processos seletivos. Tive recentemente aí nos contatos com profissionais excelentes para formar esse Centro de Excelência de Inteligência Artificial. Então, o que a gente buscava eram três grandes características, muita mais, na verdade, mas 3 eram interessantes. Primeiro, esse mindset, né, essa mentalidade data-driven. Traga dados, porque o dados não é subjetividade, o dado não é achismo, o dado é dado. O dado é dado. Depois a gente pode conversar em cima de quem é a fonte daquele dado, aí sim.
Não significa que seu dado está aí, é 100% confiante, tem que ver as fontes. Mas você elaborar seus pensamentos e agir em cima de dados te dá uma diferença, é um competitive advantage, né? É uma vantagem competitiva, muito forte. Então, tente sempre estudar, busque dado, busque fato, busque para trazer visões em cima do mundo, em cima de projetos. Isso é muito importante. A segunda habilidade, skill que a gente buscava muito era, de certa forma, tentar entender se aquele profissional conseguia dizer não. Como dizer não? Existe o Porter, né? o Michel Porter, né? Um dos pais lá da gestão, né? Empresarial, né? Nos anos 90, grande professor lá de Harvard Business School, enfim, um estudioso bastante relevante. Ele falava sempre uma frase: strategy is choosing what not to do. A estratégia é decidir o que não fazer. E é importante nas carreiras da gente, pessoal. Saber o que não fazer, saber falar não também. Por quê? Porque nós somos bombardeados, nós estamos num mundo que as informações, os projetos, os ruídos são num volume elevadíssimo. Se a gente não conseguir escolher o que é importante e quando dizer não ao que não é importante, a gente vai se perder. Agora, aqui tem um princípio, pessoal. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Para saber falar não, tem que saber também por que está falando não. Geralmente você fala não porque tem um objetivo maior. E aí, faça isso, pessoal. Isso é uma dica que me serviu. Deixa eu ver se eu acho aqui Eu nem preparei aqui, mas acho que... aqui. Olha isso aqui, Wagner. Simples, tá? No papel, tá? Papelzão. O que tá escrito aqui, Contato no Brasil, tá? Aqui tá escrito objetivo, tá vendo, Wagner? Aqui, objetivo. Objetivo tá escrito inserção no mercado de trabalho brasileiro, setor de energia. Esse daqui foi a minha estratégia. Esse é o porquê, aonde que eu quero chegar, tá? Esse daqui foi a minha estratégia de chegar até aqui. E o que é essa estratégia? É listar os contatos das pessoas, não vou falar as pessoas para privacy aqui, mas são pessoas, isso aqui em amarelo, e abaixo, como que elas podem, cada uma pode me ajudar para chegar aqui, no objetivo. Isso é uma estratégia basicona, pessoal, tá? Mas é uma estratégia que te ajuda a entender o que você quer. E a partir daí, você consegue priorizar, saber, começa a falar não. Sim. É o mapa mental, né? Mapa mental, exatamente. Ajuda muito. E por último, Wagner, a gente buscava muito concretude. O que é concretude? O que você faz que está gerando valor real para o mundo, para a sociedade, para a empresa no qual você está, para a startup, para o estudo que você está fazendo. Qual que é o valor gerado? Me mostre o valor real, tá? Concreto. Traga uma equação, traga as variáveis. Tá? Isso mais isso deu essa geração de valor que eu, Matel, ajudei a chegar. Traga isso com equações numéricas. Traga para... Evidência. Evidências. Então, assim, teria milhões de outras, mas quis provocar dessa forma com essas três, porque me conectam também um pouco com o que a gente estava buscando agora há pouco, a construção dessa estrutura dentro da vida. Maravilha. Matheus, nós estamos chegando no final já, cara. Foi assim, passou muito rápido o nosso bate-papo. Tem mais perguntas aqui, mas depois nós vamos marcar um outro bate-papo para a gente poder continuar, porque eu quero responder a pergunta aqui do Carlos Guimarães, que eu achei interessante, e é uma curiosidade também, que até eu comentei com você aqui. Matheus, como você vê os desafios da geração de energia para IAs futuras? Considerando que o consumo de energia é enorme, já existe algum estudo sobre fusão nuclear, por exemplo, que deu certo?
ou outras soluções? Com certeza. Eu ia citar justamente a energia nuclear, pessoal, tá? Olha que interessante. Eu vou passar, Wagner, uns relatórios, tá? Que eu estava usando para alguns estudos aqui na empresa. Um deles, relacionado com tendência em 2025, fala muito de microreatores nucleares, né? Como grande tendência de 2025. Wagner, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Carlos Guimarães. Carlos, você sabe quem que são as maiores as empresas que estão investindo mais nisso em 2025? As Big Tech, a Microsoft, a Google, ela está investindo em microreatores nucleares. Você acha por quê? Porque ela vai precisar de energia para os bancos de dados dela. Só um adendo aqui, que eu ouvi do. Quem foi que falou? Se eu não me engano, foi o André Barcauí. Ou o Mário Trentin, não lembro qual dos dois. Ah, não, desculpa. Eu vi do. Uma entrevista. Uma entrevista, não, um bate-papo do. Ah, eu esqueço o nome dele. Eu esqueço o nome da pessoa. Eu sou ruim de nome assim. Falando que os Estados Unidos e a China estão numa corrida para a fusão nuclear, para conseguir, e que os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, conseguiu por milissegundos uma estabilidade, que foi um avanço grande na. Eu não sei se é verdade isso, tá, gente? Eu não sou estudioso, eu ouvi uma pessoa que eu tenho como referência. E ele falando justamente isso, que os Estados Unidos conseguiu um avanço grande, conseguiu alguns segundos que ficasse ali estável, mas depois, né? Então, assim, aos poucos eles estão conseguindo desenvolver. Pode continuar, Matheus. Não, mas é isso, é justamente isso. Estão sendo investidos bilhões de dólares nesse tipo de tecnologia, microreatores nucleares. O micro é justamente para redimensionar essas grandes usinas nucleares que trazem claramente um custo muito maior, um tempo de desenvolvimento também é muito maior, mas também os riscos, né? Os riscos são os riscos de explosão que a gente ao longo da história viu também, que são muito famosos, tá? Mas é uma tecnologia muito forte e as big techs estão investindo forte justamente para ter energia de fácil acionabilidade, né? Porque a energia nuclear ela é facilmente acionável, tá? E é segura e é estável também, para fornecer energia para os grandes bancos de dados aí, big centers, né? Data big center que estão sendo construídos. Um ponto, Wagner, aqui também de provocação. Olha que interessante. O modelo chinês de inteligência artificial, na narrativa, pessoal, tá? Depois, na prática, não é tão assim, mas na narrativa, eles estão espalhando a mensagem de que os modelos chineses são open source. Ou seja, é aí versus contra os Estados Unidos, no qual as grandes big techs constroem os modelos fechados. Tá? Ou seja, a maior democracia do mundo, Estados Unidos, constrói modelos fechados, a maior ditadura do mundo, a China, constrói modelos abertos. É claro que é narrativa, pessoal, tá? Quem comanda a narrativa manda no futuro. Isso é história humana, tá? Não sou eu que falo isso, é a história da humanidade. Porém, é engraçado, né? É interessante. E esses open source, muito mais eficientes e também energeticamente falando, trouxeram para discussão o modelo que sai do eixo Estados Unidos Silicon Valley e entra em um eixo mais chinês, tá? No qual países emergentes que não têm o poder econômico dos Estados Unidos para criar esses grandes centros e banco de dados, que são
investimentos bilionários, através da China, também esses países emergentes com menos dinheiro podem acessar esse tipo de tecnologia. Isso é interessante. Às vezes, o Brasil pode até se conectar mais rapidamente ao modelo chinês, com um investimento menor, do que ao modelo mais tradicional, de uma parceria mais tradicional, que é a com os Estados Unidos. Interessante. Enquanto estava comentando aqui, infelizmente chegamos ao final, mas eu só fiz uma busca aqui e fazer assim, eu não encontrei realmente, quando eu vi a pesquisa, eu não encontrei realmente a pesquisa aqui que a pessoa falou, mas está informando que existem aqui, por exemplo, a China tem se destacado em experimentos de fusão, especialmente com o tokamak supercondutor avançado, tal. Também conhecido como sol artificial, né? Em dezembro de 2021, ela conseguiu o plasma de 70 milhões de graus Celsius por mais de 17 minutos. Caraca. Tipo assim, 17 minutos não é nada com o que a gente precisa, né, Matheus? Porque tem que ter uma geração contínua, né? Para poder ter resultado. Aí colocou aqui o seguinte, que a França, recentemente, a França também atingiu um marco significativo no campo da fusão. O reator Oeste do Comissariado de Energia Atômica de Energia Alternativa em Cadarache, coisa assim, manteve a fusão nuclear estacionado por 1.337 segundos, que dá 22 minutos, superando a China. Tá aumentando. Vamos ver É uma quando vai vir isso aí. Corrida interessante. A França, historicamente, atua bastante com uma matriz movida à energia nuclear. Uhum. Cada país tem seu caminho, pessoal, na transição energética. Cada país tem seu contexto. O Brasil está numa posição, na parte mais de elétrico, estou falando, muito positiva. O país está em percentuais na matriz energética, que são percentuais almejados para muitos países europeus, por exemplo. Tá? Objetivos de muitos países europeus é o que o Brasil é hoje. Então, assim, cada contexto é um contexto e o Brasil teria um papel bastante interessante se ele quisesse explorar no campo ambiental energético no mundo inteiro. Que maravilha, Matheus. Cara, foi muito bom bater um papo com você aqui. Se deixasse, a gente ia até mais tarde. Mas o seguinte, eu queria deixar aberto aqui agora, Matheus, para você falar suas redes sociais, como o pessoal te encontra e também deixar sua mensagem final para aquelas pessoas que estão conosco aqui e para aquelas que vão assistir a gravação também. Boa. Então, eu gosto bastante de utilizar o LinkedIn. Pode botar Matteo Cervelli, da mesma forma que está aqui na nossa tela. Né? Adoro escrever, então estou utilizando essa ferramenta também para trazer algumas provocações, igual que eu fiz aqui, mais reduzida, né? Não tem num espaço reduzido, mas me encontrem lá e costumo responder. A agenda está um pouco complexa, mas costumo responder a todo mundo se alguém quisesse me procurar por lá. Tá? Mensagem final, pessoal. Eu acho que a habilidade de você conseguir analisar o contexto macro, né, de uma forma generalista, entender todos os fatores que podem influenciar o micro, o que você está fazendo, aquele projeto específico, é algo de bastante importante. Então, para fazer isso, existe um exercício cognitivo que é o de estudar, pesquisar. Não tem. Para você estender aqui a nossa camada cognitiva, a única forma de fazer isso é estudar, pesquisar e viver. Isso. Nunca esqueça de viver também, que as vivências também formam o que a gente hoje e te dão diferenciais, tanto para execução de um projeto,
quanto para escalar na sua carreira ou ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. Que maravilha. Mateus, muito obrigado. Em nome da Digital Edu, deixo aqui a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite. E também ao Rafael Bodrini, que nos conectou, que está sempre aqui ao vivo com a gente também. E já te convido para a gente marcar um bate-papo depois, para a gente continuar, porque tem muito assunto ainda pela frente que a gente pode fazer, tá? Beleza, E Wagner. Sou eu que agradeço. Foi muito prazeroso aqui. Conte comigo, qualquer necessidade aí, qualquer troca que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Muito divertido e sempre um aprendizado, trocar uma ideia, escutar as perguntas. Então, estou à disposição. Obrigado, cara. maravilha. Um abraço, Mateus. Um abração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.